Shalom Aleichem, paz seja sobre vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Nós vamos investigar aquela escritura que foi escrita pela mão misteriosa na parede do Palácio Real. Aquela passagem ela vai tratar sobre a arrogância, sobre o desrespeito a Deus e sobre o juízo de Deus que veio imediatamente sobre o rei Belsazar. Se você ainda não leu, leia a escritura, está no livro de Daniel, capítulo 5. O versículo que nós vamos estudar é o versículo de número 25, mas leia o capítulo para você ganhar o contexto da história. O versículo 25, Udená ketavá dereshim, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esse aqui é o texto no hebraico, a escritura na nossa Bíblia. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Essa frase é aquela frase famosa que foi escrita lá na parede do Palácio Real e, pelo que a gente vê no texto da Bíblia hebraica, como também no texto da nossa Bíblia, parece que a escritura que constava lá, essas 3 palavras que aparecem lá, eram palavras aramaicas. Uma delas se repete para dar ênfase, né, que é o Mene, 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 Tekel, Parsim. É o que estava escrito na parede. Para você se inteirar da história, como eu já disse, vá no capítulo 5 do profeta Daniel e leia o capítulo todo, para você ficar por dentro da história. Mas o resumo é que o rei Belsazar estava dando um banquete para 1000 dos seus grandes, dos seus principais, e nessa festa de orgia, de bebedeira, de honra aos seus deuses e, obviamente, de desonra aos deuses conquistados, ele manda, então, os seus emissários que trouxessem os utensílios sagrados da casa de Deus, para que naquela festa eles bebessem nos vasos da casa de Deus, bebessem vinho, e ele com os seus grandes, e com as suas mulheres e com as suas concubinas. E isso, obviamente, foi uma afronta a Deus. E por causa dessa afronta, aparece diante de todos que ali estavam, e o rei Belsazar viu uma mão que aparece escrevendo na parede essa frase: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Então o rei fica apavorado, ele fica desesperado. A Bíblia descreve que o corpo dele tremeu, né? Que a Bíblia descreve como que o corpo ficou relaxado, ele ficou atônito, um joelho bateu no outro joelho, ele ficou em pânico quando viu aquela cena. Imediatamente ele manda trazer os adivinhos do reino, os magos, para que interpretassem aquela frase, mas ninguém foi capaz de interpretar. E aí o medo, o pânico aumentou mais ainda, né? Uma das questões que aparece aqui é essa: por que estava escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim, e se era aramaico, por que não conseguiram interpretar? E nesse ponto aqui tem quem pense que aquela escritura não foi escrita nem na língua babilônica, nem na língua aramaica, mas que foi um tipo de escrito misterioso que ninguém mesmo conseguia ler, como está escrito. Ninguém conseguia dar a interpretação, para que só Daniel, quando viesse, fosse exaltado por Deus e também exaltasse a Deus e desse a interpretação para o rei. Porque os bajuladores do rei, se soubessem a interpretação, com certeza não iam dar para ele a repreensão que Deus queria dar, que foi aquela que Daniel deu e que você pode ler no capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Então, há quem pense que não foi escrita numa língua terrena, mas que quando Daniel chegou, ele olhou, entendeu e transferiu para o aramaico, que era uma língua que se podia entender. Isso aí é uma especulação. Se foi escrito num idioma
que não todos, mas que alguns que ali estavam pudessem entender, então por que eles não conseguiram dar para o rei a interpretação? Mas quando vem Daniel, ele vê aquilo e ele recebe também a interpretação e a guia de Deus para falar aquilo que Deus queria que ele falasse. E aí eu peço de novo a você que leia o capítulo 5 do livro de Daniel, você vai ver como foi que o profeta falou com Belsazar. O profeta lembrou ele que o pai dele, Nabucodonosor, tinha sido exaltado por Deus, tinha andado na presença de Deus, tinha sido humilhado e depois exaltado, e tinha reconhecido Deus como o único Deus vivo, verdadeiro e eterno. Mas Belsazar, mesmo sabendo da experiência que o avô tinha tido, não respeitou a Deus e blasfemou e trouxe os utensílios da casa de Deus para beber por eles. Então, esse desrespeito custou a Belsazar o reino e a vida. Bom, o texto no hebraico, como nós lemos, Udená ketavá de Reshim. E esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mené, Mené, Tekel, Ufarsim. Uma das maiores perguntas e dúvidas sobre esse texto é por que a mão misteriosa escreveu Mené, Mené, Tekel, Ufarsim, e quando Daniel vem para dar a interpretação, ele muda a última palavra do texto da parede, de Ufarsim para Pérez. Na verdade, ele não muda a palavra, ele só tira ela do plural, que é Parsim, e coloca no singular, que é Pérez, né? Por que no texto aparece Ufarsim e não Parsim, então, já que Parsim é o plural de Pérez? É que quando a conjunção E no hebraico se junta com a palavra Parsim, aí ela muda o som do P para F. Aí fica Ufarsim, que significa, é como se eu dissesse E Parsim. Então, Mené, Tekel e Parsim. Daniel vem e ele não usa o plural, divididos, mas ele usa o singular, Pérez, que é dividido. Então, Mené, contou Deus o teu reino e o acabou, é o que significa. Por que é pronunciado Mené, Mené? É para dar ênfase no juízo de Deus contra Belsazar. Belsazar foi desrespeitoso, foi blasfemo, zombou de Deus, desacreditou do Elohim Raim, em quem o seu avô Nabucodonosor tinha crido e com quem tinha vivido uma grande experiência, e por isso agora o reino de Belsazar foi contado e acabado. Então a ênfase, Mené, Mené, contou, Deus contou o teu reino e deu cabo dele. E a palavra Tekel significa pesado. Pesado foste na balança e achado em falta. Aqui é Daniel interpretando as palavras de Yahvé para Belsazar. E a última palavra, que é a grande dúvida, de Parsim, que é plural, Daniel usa Pérez, que é o singular, que significa dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Esse momento aqui da história é um momento de transição, quando você olha para a estátua das nações, no mesmo livro de Daniel, aquela estátua que tinha cabeça de ouro, peito de prata, e que representava os reinos mundiais. Esse momento aqui é a transição da cabeça de ouro para o peito e os braços de prata, que é o Império Medo-Persa. Olha o que está dito aqui na interpretação de Pérez. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E isso aconteceu na mesma noite. Belsazar foi morto naquela mesma noite e Dario, o Medo, assumiu o trono com 62 anos, como está registrado na Bíblia. Então tá aí, esse é o nosso maná de hoje, nosso comentário sobre Daniel, capítulo 5 e versículo 25.